Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse é o episódio 11 do meu delivery em casa. Vim aqui mostrar tudo pra vocês. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho. O Brasil foi eliminado ontem. Que triste, né, gente? Mas faz parte, né? Vida que segue, vamos trabalhar. Se Deus quiser, essa semana será uma semana de muitos pedidos, semana de pagamento, né? Hoje é dia 5 de julho, então, semana de pagamento. Pela honra e glória de Deus, terá bastante pedido, então vim aqui mostrando tudo para vocês. Então, vem acompanhar comigo essa doce rotina. E chegou a reposição dos morangos, gente. Olha isso, esses morangos estão perfeitos, gente. Se eu falar para vocês que eles duram de 5 a 6 dias na minha geladeira, os últimos agora que eu peguei com eles, que ainda tem alguns ali, durou 7 dias, gente, juro pra vocês. Dura muito esses morangos deles, porque eles não é plantado na terra. Eles são plantados em estufa, no alto, então eles não têm contato com a terra, né? E aí eles são perfeitos, gente. Ó, eu faço a higienização deles, né? Aí eu lavo um por um depois de higienizar e seco um por um com o guardanapo. Isso é assim, eu aprendi a fazer isso, gente, e falo pra vocês, meus morangos duram muito depois que eu comecei a fazer isso. Seca um por um com guardanapo. Gasta guardanapo? Gasta, gente, mas dura mais os seus morangos. E aí, quando eu vou guardar, eu coloco na vasilha que eu vou colocar os morangos, eu coloco uns 3 papel toalha no fundo, guardanapo, uns 3 guardanapos no fundo e coloco eles por cima. Então, assim, dura muito, gente. Uma bacia bem tampadinha para não entrar muita umidade, porque o morango ele absorve umidade demais, por isso que estraga rápido, né? Fazendo dessa forma, gente, dura muito. Meu, eu fico besta com esses morangos dele. E é só os dele, viu? Já testei com outros fornecedores, já testei comprar em outros lugares. Não fica bom igual esses, gente. Esses são perfeitos. As bandejinhas vêm com 300 gramas, ó. Eu até mudei a minha precificação. Eu falei até em um outro vídeo anterior que eu tinha feito de uma forma diferente. Eu tava colocando a quantidade que vinha de morango na bandeja e o valor que eu pagava. Então eu tava colocando por unidade. Porém eu mudei porque não tava dando certo. Porque às vezes eu ia contar, umas tinham 80, outras tinham 90 morangos, outras já chegou a vir 95 morangos, aí não tava dando certo. E aí agora eu faço por peso. Então eu coloco o peso da bandeja. Essas bandejas aqui, elas pesam. Essa, acho que foi 3, pesou 320 e uma pesou 370. Então, assim, você vê a diferença, né? Então, para não ter erro, eu coloquei 300 gramas cada bandeja e coloquei que eu pago R$12 em cada uma, porque é o preço que eu pago mesmo, gente. Na verdade, dessa última vez eu paguei R$10,50 em cada uma. Só que, às vezes, eu pago 12. Então, eu deixo sempre o valor a mais. Porque se caso acontecer de eu pagar mais caro, não vai mudar em nada no meu lucro. Então, eu sempre coloco o valor que eu já paguei a mais. Vamos supor que nem o chocolate em pó. Eu sempre pago R$68, R$69. Às vezes acontece de eu pegar uma promoção e pagar 64, 63, mas eu sempre deixo lá 68, que é o valor sem promoção, tá? Então é dessa forma que eu faço, para não ter erro na precificação. Aí agora eu tô precificando dessa forma, 300 gramas a bandeja, e aí quando eu vou fazer os copos, eu peso lá a quantidade de morango que vai dentro, e aí fica mais fácil, tá bom? E é isso. E aí agora eu tô aqui aguardando o pedido, não saiu nenhum ainda, já são 5h30 da tarde. Se sair um aqui, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Ah, eu tenho que fazer produção de massa de chocolate. Vou ver se eu consigo fazer hoje, se não só amanhã. E agora eu vou higienizar esses morangos, tá? Eu tô fazendo aqui uma cotação de um convênio com a corretora, então eu vou parar agora também pra falar com ela. E aí é isso. Se sair algum pedido, eu venho mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, quando eu falo que esses morangos são bons, é porque são bons mesmo. Olha aqui, todos intactos. Não vieram nenhum estragados. Porque tem lugar que eu compro, tem um mercado aqui perto de casa que vende. Lá é mais barato. Porém, toda vez que eu compro, de cima vem perfeito. De baixo, por mais que você olhe lá no mercado, eu olho embaixo pra ver se não tem nada estragado, se não tem água lá dentro. Cheio em casa, quando eu vou abrir, tem um monte estragado, é um monte de lixo. Gente, todos estão aqui. Olha aqui a bandeja. Sequinha, não tem líquido nenhum dos morangos, ó. Por isso que eu só pego com ele. E eu vou mostrar pra vocês eu tirando essa bandeja aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. Ó, tudo intacto, ó. Intacto, olha isso. Ó, esse aqui tá com machucadinho, mas é um ou outro, gente. Um ou outro mesmo, ó. A maioria vem tudo assim, ó. Ó, intacto. Ó. Ó, intacto, durinho, tá? Os morangos não tem nenhum morango mole, nada, tudo durinho. Porque se tivesse algum mole, teria água no fundo da bandeja. Vocês viram que não tem água no fundo da bandeja, ó. A única coisa que muda aqui nos morangos dele é que os de cima sempre vem maior, os de baixo sempre vem menorzinho. Mas eu não ligo porque a decoração dos meus copos da felicidade vai morango pequenininho em cima. Então pra mim é até bom quando vem esses menorzinhos aqui na bandeja. Mas olha,
Mas esse aqui que eu peguei é o morango médio, né? Tem o morango graúdo, aí a caixa é mais cara, é 48, então eu pago 42 nessa daqui médio. Quando eu quero fazer morango do amor, alguma coisa assim, eu pego o graúdo. Ó, esse aqui tá não é nem machucado não, é uma manchinha que tem nele, ó, tá duro, não é nem machucado. Então, quando eu quero... Tá vendo, gente? Ó, todos intactos, olha isso. A bandeja sequinha, não tem líquido nenhum, ó. Pra vocês verem, ó, minha mão tá seca, não tem nada, só a sujeirinha do morango mesmo. Perfeito. Não troco de fornecedor por conta disso. E aí eu só pego os morangos graúdos, grandão, quando eu vou fazer morango do amor. Que aí tem que ser os morangos grandes mesmo, que esses daqui já não dá. Quando eu vou fazer coxinha de morango, que eu vendo no delivery, né? Como esses morangos são menores, eu coloco 2 dentro, tá? Dependendo do peso do morango. Se for um morango de 22, 23 gramas, dá pra colocar só um. Se for menos, eu não tiver nenhum maior, aí eu coloco 2 dentro, tá bom? Gente, tava mostrando ali os morangos pra vocês. Tirei as 4 bandejas, não joguei nenhum morango fora. Vocês têm noção do que é isso? Tipo, pra gente que trabalha com doce, com coisas caras. Meu, o morango tá caro. R$ 42 em 4 caixinhas de morango tá caro. Então imagina você tirar todos e não ter nenhum estragado. Gente, isso é uma maravilha. Pra quem é daqui de Guarulhos, se quiser o contato, coloca aqui nos comentários que eu mando pra vocês. Ele entrega em casa, tá? Ele entrega até em São Paulo, alguns lugares de São Paulo, que às vezes eu mando mensagem pra ele e fala, tô em São Paulo, tal, daqui a pouco eu chego aí pra entregar pra você. Então ele entrega em casa, ele cobra, aqui pra mim ele cobra R$ 3 a taxa de entrega, então depende, acho que do lugar, né? Ele vai cobrando um valor diferente. Mas é isso, se você for de Guarulhos, quiser o contato, deixa aqui nos comentários que eu mando pra você, tá bom? Ah, gente, teve um comentário de uma inscrita aqui, que ela perguntou como que eu faço pra gerenciar o meu negócio, o delivery em casa com 3 crianças. Então eu vou responder ela por aqui. Eu respondi no comentário, foi no vídeo anterior. Se vocês quiserem lá dar uma olhada, eu respondi. Porém, eu vou responder aqui no vídeo também, tá? Vou deixar até aqui o comentário dela para vocês verem. E aí eu vou responder aqui para você, tá? Como que é? Não é fácil, né? Já adianto que não é fácil, gente. Por mais que às vezes a gente vê aqui no vídeo, vocês veem a gritaria que né? Isso é normal de criança, não tem o que fazer. Não tem como eu gravar vídeo aqui em silêncio para vocês, porque é muito barulho mesmo. É 3 crianças, né? O mais velho eu não falo que já tá com 12 anos, já não faz tanta bagunça, né? Mas a do meio ela tem 7 anos e o mais novo tem 1 ano e 6 meses. Então não tem jeito, os dois brincam, é barulho, é um brigando com o outro, é o dia inteiro assim. E o que eu vim trazer aqui pra vocês, que eu venho trazendo aqui pra vocês, é a minha rotina, é a realidade do meu delivery, entendeu? E o meu delivery é isso, gente, essa correria, essa loucura, as crianças gritando, toda hora tem que parar pra socorrer um, pra socorrer o outro, meu bebê sobe em tudo que é lugar, tem que estar de olho o tempo inteiro. Então é essa loucura e eu quero mostrar pra vocês a realidade, eu não quero ficar mostrando aqui coisas mentirosas, só gravar quando tiver silêncio, quando não tiver nenhum barulho, não, eu quero mostrar a realidade pra vocês, e é isso que eu tô fazendo, né? Podem ver que todos os vídeos têm um barulho danado e eu não tiro porque é a realidade do meu delivery. É isso que eu quero mostrar aqui. Então, respondendo a pergunta dela, não é fácil gerenciar um delivery em casa. Por quê? O que acontece? Quando a gente está em casa, trabalhando em casa, seja no delivery ou qualquer outra coisa, qualquer profissão que você for fazer em casa, é difícil porque você tá em casa. Então você tem aquela comodidade. Tipo, se eu não quiser trabalhar hoje, eu não trabalho. Vou abrir mais tarde. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se for dessa forma, não dá certo. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter disciplina. É a palavra-chave. Disciplina. Tem o horário ali do meu delivery. Eu não tinha isso, tá? Vou falar aqui pra vocês que eu não tinha isso. Eu não tinha horário pra trabalhar. Eu simplesmente postava o meu cardápio, atendia a hora que o cliente queria. Tinha cliente que às vezes meia-noite, meia, 1 hora da manhã tava mandando mensagem. Às vezes eu ficava até 2 horas da manhã com o iFood aberto e era aquela loucura, não dormia nem nada. Então, o primeiro de tudo é isso, disciplina, tá? Anota tudo que você tem que fazer. Amanhã eu tenho que fazer bolo da marmita, de chocolate. Você tem que fazer. Tá acabando? Tem que fazer, pra você não ficar sem. Outra coisa é a questão do horário. Que nem eu acordo às 6 da manhã porque meus filhos acordam cedo, né? Tem dias que nem hoje eu acordei às 8. Já acordei um pouco tarde. Acaba me atrasando um pouco. Por quê? 12h30 meu delivery abre. Então, antes desse horário, eu tenho que estar com meu almoço pronto já. Eu tenho que colocar roupa pra lavar. Eu tenho que pelo menos dar uma lavada na louça, dar aquela adiantada, né? E aí, se eu acordo tarde, eu já não consigo fazer tudo isso e acaba me atrapalhando durante o dia inteiro, né? Então, isso é disciplina e foco. Meu delivery abre 12h30, então eu vou acordar cedo. Não custa. Se você for trabalhar numa empresa, fora de casa, você não vai ter que acordar 4, 5 horas da manhã para pegar ônibus, para ir para a empresa?
Em casa é a mesma coisa, você tem que acordar cedo, porque você tem horário ali para trabalhar. Você tem que produzir, né? Porque antes do delivery abrir, você tem que produzir o que acabou. Eu tenho que repor recheio, massa. Então, sempre antes do delivery abrir, eu tenho que estar com tudo pronto, porque quando abre, tô com o pedido, eu tenho que ter, senão eu vou ter que cancelar o pedido, né? Então é isso, acordar cedo, fazer o que tem que fazer. Antes do delivery abrir o delivery já tem que estar tudo pronto. Eu atendo da meio-dia e meia às 10, tá? E aí, assim, de manhã eu coloco roupa pra lavar, lavo louça, aí tomo café, dou café pros meus filhos, tudo, né? Aí dou uma limpada no fogão, faço o almoço antes do horário do delivery. Higienizo morango, tudo que tem pra fazer já faço, já deixo tudo pronto. Deixo já Nutella no saco de confeitar pra facilitar, pra na hora não ter que ficar enchendo, né? Dá um pouco de trabalho. Então já deixo os recheios também no saco de confeitar, que aí é só ir cortando e recheando. E é isso, deixo o celular carregado, a impressora térmica também já carregada, então é muita coisa, mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? E é isso, não tem assim muito o que fazer, mas é o que eu tô falando, é disciplina. Você tem que pôr na sua cabeça que é uma empresa, não é porque você tá em casa que você pode fazer o que você quer, a hora que você quer, e dane-se, não postar, e não tô nem aí, não é assim, né? Então se você tá em casa, você tem que ter disciplina, tem que ter horário para acordar, tem que ter horário para fazer suas coisas, tem que anotar ali o que você tem que fazer no dia, o que você tem que fazer no outro dia. Fazer, não só falar, mas fazer. Não é fácil, né? Ainda mais quando a gente tem filho, que nem eu toda hora tenho que parar, tenho que trocar, tenho que dar banho, né? E aí, assim, eu de manhã eu adianto, coloco roupa para lavar, e aí durante a tarde, que nem agora há pouco eu estendi as roupas. Então eu vou estendendo. Tô com o pedido, paro, vou, lavo a mão, higienizo tudo, preparo o pedido. E aí assim a gente vai levando. Mas é disciplina, é foco, é você não esquecer que é a sua empresa, que isso é uma empresa, não é porque você está em casa que não é uma empresa, é uma empresa. Então, você colocou na sua cabeça que isso é uma empresa que paga seu salário, que paga suas contas, acabou, você consegue gerenciar, consegue levar aí de uma forma bem tranquila, tá? Não é fácil, é difícil, igual eu falei, mas eu tento, tô tentando, cada dia melhorar mais, né? E aí é isso, não tem muito o que fazer, mas é foco e você não esquecer que é a sua empresa e ter horário para as coisas, sabe? Não, tipo assim, deu meio dia e meio, eu já tô preparada com o meu delivery, já tô com a minha touca, coloco meu avental e já vou trabalhar, entendeu? Já sei que eu tô no meu horário de trabalho. Às vezes eu preciso dar uma saída, alguma coisa assim, aí eu fecho os aplicativos, coloco uma pausa, volto. E assim vai indo, gente. Quando eu não vou atender, eu também tiro, coloco lá pausa nos aplicativos, aviso os clientes que eu não vou atender naquele dia. Então é isso, é como se você tivesse uma loja, porém está dentro de casa, né? Se você tiver uma loja, você não tem que sair, você tem que ir lá abrir a loja no horário certinho, né? Sair de lá no horário certinho de fechar. A mesma coisa é em casa, você não está abrindo uma loja, mas você está em casa, então você tem que ter um horário ali específico para trabalhar. Depois que eu coloquei horário fixo, ficou melhor. Porque antes, qualquer horário que o cliente pedia, meia-noite, às vezes eu estava atendendo. E é ruim, gente, fica bagunçado, o cliente acha que faz o que quer e não é assim, né? Então, você tem que definir um horário ali para trabalhar. Aí eu quero trabalhar da 1 até as 8. Perfeito, você vai trabalhar da 1 até as 8. Deu 8 horas, acabou, você não atende mais ninguém, já posta lá, atendimento encerrado. Eu aprendi isso, então assim, deu 10 horas, eu já coloco lá, atendimento encerrado. Voltamos amanhã. Então, fica mais tranquilo dessa forma. Então, é dessa forma que eu gerencio em casa. Não é fácil, é difícil, como eu falei, mas a gente focando ali, tendo disciplina, dá certo, tá bom? Espero ter respondido sua pergunta. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Galera, saiu o primeiro pedido dessa segunda-feira. Agora são exatamente 6h37. Esse pedido saiu pelo WhatsApp, tá? É um bolo na marmita de brigadeiro, massa de chocolate, recheio de brigadeiro, e eu coloco granulado em flocos em cima. A cliente pediu pelo WhatsApp, eu vendo ele aqui pelo WhatsApp a R$17. No iFood, no Kita, eu vendo a R$29,90, tá bom? Agora eu vou tampar aqui, colocar na sacola e entregar pra cliente que é da minha vizinha que mora aqui do lado. Então, vou lá entregar rapidinho. Galera, terçou por aqui. Hoje é terça-feira, dia 6 de julho. 3 não, 6, gente. 6 de julho. Gente, quem assistiu o vídeo anterior viu o que aconteceu lá no iFood. Se você não assistiu, volta lá pra você ver o que aconteceu. Eu falei que aquele cliente ia avaliar a loja, né? E eu vou colocar aqui pra vocês o comentário dele e o que eu respondi pra ele, tá? Eu sabia que ele ia dar uma nota 1, né? Eu falei que na segunda-feira ia dar pra ver, mas não apareceu. Veio aparecer hoje a avaliação dele pra mim.
E aí baixou a nota da loja, né? Mas fazer o que, né? É assim mesmo, né? E aí eu vou postar aqui pra vocês o comentário que ele fez. E vou postar também, vocês vão ver o que eu escrevi, o que eu respondi pra ele. Não fui grossa, mas falei a realidade, né? Porque tava lá específico, né? O tamanho do bolo, tudo certinho. Então ele que não prestou atenção na hora de fazer o pedido dele, né? Achou caro e pequeno, mas fazer o que, né, gente? É assim mesmo. E já não era o primeiro pedido dele na loja, já tinha pedido outra vez. Então, ele já sabia o tamanho do bolo. Não sei se ele fez na maldade, não sei qual é o problema, mas acontece, né? E aí eu vou deixar aqui pra vocês no próximo minutos aí a foto do comentário dele e o que eu respondi, tá bom? É aqui, gente, ele falou, ó, quase R$ 60 em 2 bolinhos, que a embalagem não é maior que a minha mão. Ai, gente, aí a minha resposta foi: olá, não está escondido o tamanho do bolo, está bem específico, 230 gramas, marmita 220 ml. E porção individual serve uma pessoa. Você não se atentou na hora de fazer o pedido, né? Meus doces são feitos com produtos de alta qualidade, por isso o preço condiz com o valor do produto. Eu pedi desculpa por não atender a expectativa dele. Mas é isso, né, gente? Não tinha muito o que fazer, né? Ele reclamou, né? Tá no direito dele de reclamar. Essa foi minha resposta. Tentei não ser grossa, acredito que não fui, né? Mas foi isso. E aí, esse foi o comentário dele, essa foi a minha resposta. Ele deu nota 1, porém o iFood não aceitou o comentário dele, gente. O iFood excluiu o comentário dele, colocou como indevido e excluiu, porque o iFood viu que estava lá realmente a proporção do bolo, tudo, então ele que não se atentou, não foi culpa minha. Então o iFood entendeu e tirou o comentário dele e minha nota não baixou, graças a Deus continuou 5.0 minha nota. Galera, estou por aqui fazendo reposição das massas de bolo de chocolate na marmita. Só tem 2 ali, então eu tô fazendo reposição antes que saia pedido e eu não tenha. E aí tem que cancelar e aí é complicado, né? Então, quando tá perto de acabar, eu já faço reposição para não correr o risco de perder pedido, tá bom? Porque eu não desligo e nem coloco quantidade no iFood, tá? Aí eu coloco, gente, 95 gramas de massa em cada marmita. Antes eu colocava 100, porém ela ficava muito alta e quando eu colocava o recheio ficava ruim pra tampar, e sujava tudo, ficava aquela coisa horrível. E aí eu comecei a colocar 95 gramas de massa, dá mais certo, tá bom? Não fica tão alta. E aí eu consigo colocar os recheios tranquilamente, tá? Então eu vou fazer todas aqui, depois eu venho mostrar pra vocês quantas marmitas que renderam essa quantidade de massa aqui, tá bom? Mas é isso, ó, 95 gramas. Pera aí. Ó, passou um pouquinho, não tem problema, eu venho e retiro com uma colher, pera aí. Gente, passou, ó, eu venho aqui com uma colher. Retiro, ó. Eu tô desconfiada que essa minha balança tá com problema. Aí chegou no peso certinho, tá bom? Eu faço dessa forma. Eu venho, coloco a forma, ó. Pera aí, gente, tá vendo? Ela tá com algum problema essa balança. Ó, taro pra tirar o peso da marmita. E aí eu venho novamente aqui colocar a massa. 95 gramas, certinho. Galera, saindo o pedido por aqui. Esse bolo aqui, gente, ele é um bolo massa branca, recheio de ninho, Nutella e morango. Eu já tenho ele no cardápio há um tempo. Uma cliente só pediu, mas eu não cheguei a tirar foto. Então, hoje a cliente pediu de novo e aí eu aproveitei pra tirar foto. Tirei uma foto bem bonita dele. Olha que bolo lindo, gente. Esse bolo eu vendo ele a R$18 aqui em casa. No delivery eu vendo ele a 30, tá? No iFood, no Kita, mas olha que lindeza. E aí ela pediu esse bolo e mais um bolo, 2 amores, que eu vou mostrar aqui pra vocês já já, tá bom? Galera, quintou por aqui, hoje é quinta-feira, dia 9 de julho, hoje é feriado aqui em São Paulo, feriado de Revolução Constitucionalista de 1932. É feriado que é só aqui em São Paulo mesmo, tá? É um feriado estadual.
E aí espero que tenha bastante pedido. Tá friozinho por enquanto, não tem, não parece que vai sair sol não, tá bem nublado. Então, se Deus quiser, hoje vai sair muitos pedidos. Ontem, quarta-feira, saiu apenas um pedido, um copo de ferreiro. Só que saiu já era, a menina mandou mensagem às 10h40. Eu só fui ver 11 horas que eu acabei cochilando no sofá, tava muito cansada. Acabei cochilando no sofá. E aí, quando eu acordei, vi a mensagem dela, mesmo assim eu fiz, fui entregar pra ela, era umas 11h20 mais ou menos. E aí, eu acabei esquecendo de filmar aqui pra vocês, gente. Mas foi o único pedido que saiu, não saiu mais nenhum. Se Deus quiser, hoje será um dia bom, um dia abençoado, né? Feriado com friozinho, né? A pessoa quer comer um docinho, então, se Deus quiser, vai ser um dia bom. E aí eu venho mostrando tudo aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês como que eu armazeno os meus brigadeiros, tá? Eu coloco eles na placa porcionadora, que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Já falei como que eu descongelo no vídeo anterior. Eu coloco eles assim, eu tiro da placa porcionadora e deixo eles assim, ó, separadinhos, tá vendo? E aí sai o pedido, eu pego a quantidade de bolinha, peso na balança, porque meus docinhos são 25 gramas, né? E aí eu descongelo no congelador, 5 segundinhos, no máximo 6, já tá perfeito para uso, tá? Então eu faço dessa forma, então desse jeitinho aqui vai pro congelador, tá bom? E aí eles ficam lá armazenados. E aí eu vou retirando conforme vai saindo o pedido. Coxinha de morango, eu pego o morango e aí vou pegando os brigadeiros até dar 90 gramas. Deu 90 gramas, eu descongelo o brigadeiro, envolvo no morango e passo no leite em pó e entrego pro cliente. Tá? Dessa forma que eu faço, tá bom? A mesma coisa pro brigadeiro de chocolate, tá? A mesma coisa eu faço. Era saindo o primeiro pedido desse feriado, um pavê no pote de ninho com Nutella, que é ninho duplo com Nutella, e um bolo na marmita, massa de chocolate, ninho com morango. Esses dois pedidos foram pelo WhatsApp, tá? Essa cliente que pediu esse, o valor é 24. Essa aqui foi outra cliente que pediu, o valor é 17, tá bom? Então, vou embalar esse aqui e já vou entregar para as clientes. Galera, saindo mais um pedido aqui nesse feriado. Saiu um brownie de brigadeiro. Ele é um brownie bem grossinho, ó. Ai, caiu os dois lados. Com brigadeiro bem cremoso. E saiu mais um pavê dois amores, tá? Esse pavê ele é brigadeiro de ninho, brigadeiro de chocolate, biscoito maisena. E por cima vai brigadeiro de ninho e brigadeiro de chocolate intercalado. E eu faço esses desenhos com palito de dente. Fica assim, perfeito, gente. E é isso, se sair mais algum pedido, eu venho mostrar aqui pra vocês. Esse pedido saiu pelo Kita, tá? Ele ficou um valor total de R$ 74,80. E o cliente ainda pagou R$ 7,99 de taxa de entrega, tá bom? Vocês os valores, ó. Aqui, gente, eu vim mostrar pra vocês os valores, ó. O brownie eu vendo a R$ 35,90 e o pavê a R$ 38,90. Aí ficou o valor total de R$ 74,80. Ele pagou R$ 7,99 de taxa de entrega, 99 centavos de taxa de serviço. Teve a promoção que é paga pela minha loja de R$ 6,99, mas esse valor já está incluído na minha precificação. E essa promoção foi pelo Kita, mas não desconta de mim, que deu R$ 23,44. Então ele pagou R$ 53,35. Saindo agora o terceiro e último pedido saindo agora da loja. São exatamente 10h10, tá? E esse bombom eu vendo ele a R$ 21 aqui, tá bom? Esse foi pedido pelo WhatsApp, tá bom? Então esse é o último pedido do dia. Se Deus quiser, amanhã teremos mais pedidos e eu venho aqui filmando pra vocês. Agora eu vou avisar a cliente que está pronto, tá bom? Era sextou por aqui, hoje é sexta-feira, dia 10 de julho, tá? Agora já são 9 horas, gente, e esse é o primeiro pedido do dia, que saiu um copo de ferreiro. Eu acabei esquecendo de filmar antes de fechar a sacola pra vocês. E aí saiu ele, já saiu outro pedido, que são 2 bolos na marmita, que eu vou mostrar já já aqui pra vocês, tá bom? É um bolo de prestígio e um bolo choconinho. Segundo pedido que eu falei pra vocês, agora são 9h17, foi um bolo de prestígio na marmita e um bolo choconinho, que ele é massa de chocolate, cobertura de ninho, tá? Esse bolo choconinho eu vendo ele a 15 e o de prestígio 17. Então, o total saiu R$ 32. Esse pedido foi pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou embalar aqui e já vou entregar aqui pro cliente que ele tá aguardando aqui embaixo. Galera, são 9h55. Faltando 5 minutos pro delivery fechar. O cliente fez o pedido.
pelo Kita. Um bolo na marmita de ninho Nutella em morango. Ele sai no valor de R$ 30,90, tá bom? Aí teve a promoção do kit de R$ 5, promoção financiada pela loja de 5 também. Ela pagou R$ 9,99 de taxa de entrega, então o valor total ficou de R$ 31,89. Agora eu vou tampar, porque já falta 3 minutos pro motoboy chegar, tá bom? Eu acredito que esse é o último pedido, porque agora só faltam 4 minutos para fechar a loja. A não ser que seja algum cliente muito rápido para fazer outro pedido, né? Ou pelo WhatsApp, mas por enquanto é isso. Se sair algum pedido, eu venho aqui mostrar para vocês. Galera, sábado por aqui, hoje é dia 11 de julho. Se Deus quiser, hoje será um dia abençoado de vendas. Ontem o último bolo que saiu foi aquele de ninho Nutella e morango, que foi pelo Kita. Hoje, se Deus quiser, será um dia abençoado. Eu tava vendo algumas confeiteiras postando, até colocaram aqui no comentário falando que foi fraco para elas também. Então, assim, acredito eu, pelo que eu conversei com várias confeiteiras, pelo que eu vi algumas confeiteiras até famosas postando, que tem bastante seguidores, que vende muito, que foi por conta da Copa, né? E que essa semana já iria começar a voltar ao normal. E eu acredito que sim, realmente tá voltando os pedidos aos poucos. Porque eu vendo pouco, mas também não tão pouco voltava essas últimas semanas, né? Foi demais, assim, foi extremo. E aí tá voltando. Ontem saiu, na quarta saiu 4 pedidos, ontem saiu 3. Vamos ver hoje como é que vai ser. Domingo, geralmente, como eu já falei pra vocês, é o dia que eu mais vendo. Então vamos ver como vai ser esse final de semana. E aí eu vou mostrando tudo aqui pra vocês, tá bom? Esse vídeo vai encerrar amanhã, no domingo. Então vamos ver como vai ser, né? Então é isso, vem acompanhar comigo mais esse doce sábado. Gente, tô por aqui na produção de recheio. Fiz recheio de ninho, tá? É recheio mesmo de brigadeiro cremoso pros doces, né, do delivery. Porque só tem um saco de cada ali cheio. Tem um saco de confeitar de brigadeiro e tem um saco de confeitar cheio de ninho. Porém, final de semana geralmente sempre sai mais pedido, igual eu sempre falo pra vocês. As últimas semanas foram fracas, como vocês viram nos últimos vídeos. Porém, essa semana tá voltando a ter pedido. Então, eu estou assim com a esperança de que esse final de semana vai voltar a ser normal. Então, eu fiz o recheio de ninho, até minha espátula tá suja aqui, ó, de ninho, tá? Porque eu utilizo a panela do mesmo jeito, tá? Eu faço recheio de ninho com a mesma panela, antes, sem lavar mesmo, faço já de chocolate, tá? Não tem problema nenhum. E aí, tô fazendo aqui de brigadeiro só pra repor mesmo, pra não ter risco de ficar sem recheio. Porque assim, Kita e iFood e 99 são assim uma caixinha de surpresa. Às vezes fica o dia inteiro sem tocar e quando vem pedir é um atrás do outro. Então, final de semana sempre é assim. E aí eu tô contando que esse final de semana será assim também. Então eu já tô aqui fazendo reposição pra não ter risco de ficar sem. Vou fazer reposição de brownie, que só tem dois quadrados de brownie ali, que eu utilizo para fazer brownie recheado nos copos da felicidade. Então só tenho 2 quadradinhos ali. E aí já vou fazer reposição agora, terminar aqui já vou fazer. E depois vou fazer reposição de cookie, que só tem 2 marmitinhas de cookie também ali. Então eu vou fazer reposição desses doces hoje ainda, tá? Porque amanhã é domingo, geralmente domingo vende mais, então já quero estar com tudo nos conformes para não ter risco de ficar cancelando o pedido, tá bom? Aí eu retiro quente mesmo. O de ninho já não tá mais tão quente, né? Que eu fiz primeiro, mas tá quente. O de chocolate tá bem quente, dá quase nem pra encostar. Aí eu retiro da panela, já coloco direto no saco de confeitar quente mesmo. Aí fecho assim com esses fechos práticos, sabe? E deixo aqui esfriando. Quando eles estiverem bem morninhos, aí eu coloco na geladeira, tá? Como eu ainda tenho recheio ali, como eu falei pra vocês, eu tenho um saco fechado de cada e tenho metade aberto de um de cada também. Então, por isso que eu fiz mais um. Só fiz só mais um de cada. Porque, como eu falei pra vocês, eu não tenho muitos pedidos. Então, e eu não tenho espaço pra fazer muito recheio, congelar, não tenho. Então, eu sempre vou fazendo conforme vai acabando, tá? Porque o restante das coisas eu faço uma produção grande e já vou só retirando, né, na hora que sai pedido. Os recheios já eu não consigo porque eu não tenho espaço, gente. Meu freezer já tá assim, cheio. Então eu pretendo comprar um freezer só para isso. E aí sim eu vou conseguir fazer uma produção maior, mas por enquanto eu não consigo, então eu vou fazendo dessa forma. Eu vejo que tá acabando, só tem um saco ali de confeitar cheio. Eu vou já faço mais, para não ficar sem e não ter risco de cancelar pedido por falta de produto, tá? Então eu faço dessa forma. Agora eu vou fazer o brownie. Eu fiz um cookie aqui, gente, eu assei um para eu poder fazer um vídeo, porque assim a gente precisa de conteúdo pra internet, né? E aí eu sempre posto comendo os doces, mostrando os doces por dentro, como que é. Eu gosto de fazer vídeo dessa forma.
E aí a gente tem que sacrificar um produto para poder, né, mostrar ali, divulgar, gerar desejo no cliente, porque ele vendo você comendo, ele fica com vontade. Então eu assei um cookie, porque eu já fiz vídeo do cookie, porém eu fiz vídeo eu só cortando com a colher, não mostrei comendo nem nada. Então agora eu vou fazer um eu comendo mesmo, mostrando pro cliente como que é a crocância, tudo, para gerar desejo no cliente de compra, tá bom? Então é muito importante você fazer dessa forma. Aparecer, gente, não é que é uma obrigação, né? Eu tinha muita vergonha, não aparecia. Porém, ultimamente eu tô aparecendo mais e eu vejo que tá dando mais resultado nas minhas redes sociais. Então, é bom você aparecer, porque você falar da sua marca gera uma... Como é que eu posso dizer pra vocês? Gera mais uma segurança no cliente, né? Do que você só mostrar o produto, só mostrar fazendo, né? E aí você aparecer é bom, né? O Instagram ele acaba te entregando mais para as pessoas e aí você acaba tendo mais visibilidade, né? Então eu vou fazer um vídeo para postar no Instagram comendo esse cookie. Ele tá quente ainda, por isso que eu vou esperar um pouquinho. Acabei de tirar ele do forno. O meu cookie eu faço, como eu já falei em outro vídeo, eu faço ele com pedaços de chocolate nobre, tá? Eu compro a barra, pico ela, coloco na massa e depois coloco por cima também os pedacinhos assim. Por isso fica assim, ele é recheado com Nutella, tá bom? E aí é isso. E agora eu vou fazer a produção dos brownies e venho mostrando tudo pra vocês, tá bom? E até agora não saiu nenhum pedido. São exatamente 3h50 da tarde. Galera, já são 6h02. Coloquei o brownie no forno. Até agora não saiu nenhum pedido, nem pelo WhatsApp, nem pelos aplicativos. Mas estou fazendo as reposições aqui que precisam ser feitas. E vamos ver, né? Se sai algum pedido eu venho mostrando aqui pra vocês, tá bom? Acabei esquecendo de mostrar fazendo brownie pra vocês. Mas já fiz aqui, já tá no forno. Agora é só aguardar quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Teve um vídeo, se eu não me engano foi o anterior ou foi um antes do anterior, que eu falei sobre o brownie, o ponto do brownie, de assar e tudo. Eu unto somente com margarina, tá vendo, ó? Ali, ó, em volta da forma. Somente margarina, tá? Eu não coloco farinha, não coloco chocolate, nada. Porque o brownie já tem manteiga, então não tem problema você untar só com margarina, gente. E eu não coloco papel manteiga nem nada e não gruda na forma, fica perfeito. Eu corto, consigo retirar eles normalmente, tá bom? Gol. Hoje já é domingo, dia 11/7. Ontem não saiu pedido, só saiu... Não saiu na mesma, nenhum, gente, nenhum pedido. Gente, não sei o que tá acontecendo, tá demais. Tô indo ali na padaria com meus filhos, agora são 7h30, acordaram 6 horas da manhã. Pois é, gente, 6 horas da manhã. E aí tô indo ali na padaria, agora são 7h30 pra comprar pão pra gente tomar café. E aí venho mostrar na rotina pra vocês, tá? Se sair algum pedido hoje, eu venho aqui e mostro pra vocês, tá bom? Mas por enquanto é isso, tá bem fraco essa semana também. Acho que os dias foram bons, foi na quarta e na quinta que foi o feriado. Depois ficou tudo fraco novamente. E aí vamos ver como vai ser hoje, né? Tá um tempinho nublado aqui, acredito. Choveu pra caramba de madrugada. Vamos ver como que vai ser hoje, né? E eu venho mostrando tudo aqui pra vocês, tá bom? Gente, eu já mostrei em outro vídeo pra vocês como que eu armazeno os brownies, porém vou mostrar novamente. Esse brownie foi o que eu fiz ontem, que eu mostrei pra vocês, tá? Eu corto ele 7x7, que é o tamanho da embalagem que eu utilizo pra fazer os brownies recheados, tá? Eu coloco no potinho e recheio na hora, de acordo com o recheio que o cliente escolher. Eu coloco um a um envolvido num plástico filme, tá? E aí eu coloco eles assim, um em cima do outro, ó. E coloco dentro do saquinho de congelamento. E aí aqui eu coloco que é brownie, né? E a data de fabricação, que foi ontem, dia 10. E a data que eu vou congelar, que é hoje, dia 11/7, tá? Então eu faço dessa forma. Sempre colocar a data é super importante. Tem que ter a data, tá bom? Aqui que nem eu fiz ontem e congelei hoje. Então eu perdi um dia da validade. Então vamos supor que a validade deles são 10 dias, né? Na geladeira e 5 dias em temperatura ambiente. Meus brownies ele fica 5 dias na temperatura ambiente e 10 dias na geladeira. Então vamos supor que eu descongele e queira deixar na geladeira. A validade deles, eles perderam um dia, tá vendo? Então, se eu for deixar na geladeira, vai ser 9 dias. Se eu for deixar fora da geladeira, é 4 dias, porque eu já perdi um dia, tá bom? Então, é dessa forma que eu faço, ó. Tá vendo? Eles ficam separadinhos, ó. E na hora que o cliente pede, eu só retiro um a um e vou recheando conforme o sabor que o cliente escolher. Galera, agora são 10h40. Ó, já lavei minha louça, já sequei, já guardei. Já fiz aqui, ó, almoço. Já deixei minha mesa organizada, que eu falei pra vocês que eu deixo tudo aqui, ó. Aqui já fica a minha balança.
os meus folhetinhos. Aqui fica lacre de segurança, a maquininha impressora, o durex, tudo para finalizar os pedidos eu já deixo aqui na mesa para facilitar para mim, tá bom? E dessa forma fica mais fácil, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu mudei meu folhetinho, vou mostrar aqui pra vocês. Espera que eu virar a câmera. Ó, gente, eu sempre, vocês já viram em outros vídeos, né? Quando eu finalizo o pedido, eu sempre colocava esse daqui na sacolinha. Esse aqui quem fez pra mim foi minha irmã. E aí eu colocava na sacolinha, colava e mandava pro cliente. Só que ele é muito pequenininho, acho que os clientes nem leem, nem vê nada, né? E aí eu entrei no Canva, que é um aplicativo de editor, de edição, né? Se você não tem, gente, baixa que o Canva é maravilhoso. Meus cardápios eu faço tudo por ele. E aí eu fiquei mais de 1 hora, gente, pra fazer isso aqui. Pode olhar e falar, é simples, nossa, 1 hora, mas não é, porque você tem que centralizar tudo, né? Aí você aumenta, muda, tal. E aí eu fiz isso aqui e mandei pra minha irmã, pra ela imprimir pra mim. E aí eu achei que ficou mais bonito, chama mais atenção, né? Porque tem a foto dos doces, né, do delivery. Aqui é o QR Code do Instagram, porque eu peço pro cliente marcar, né, a loja. E aqui eu tô divulgando o meu trabalho de bolos decorados, docinhos pra festa. Então é uma forma de divulgar também, porque como eu não tenho pedido somente pelo WhatsApp, tenho pelo iFood, pelo Kita, então é importante os clientes, né, quando vê, né, falar, ela faz bolo decorado, faz docinho, então é uma forma de divulgar também o meu trabalho. Então ficou desse jeito, eu adorei, gente. Falam aí o que vocês acharam, hein? Coloca aí nos comentários se acharam melhor esse aqui ou esse aqui. Eu acredito que vocês vão dizer esse aqui, né, gente, bem melhor. Mas é isso. E aí já são 10h40, como eu falei pra vocês, teve um comentário daquela inscrita perguntando como que é, né, se você gerir uma doceria, um delivery em casa, né, não é fácil. Mas é isso, é foco, que nem agora são 10h40, eu já fiz almoço, já arrumei a casa, falta só limpar o chão, mas eu só limpo quando meu bebê dorme. E é isso. E aí o delivery vai abrir às 11h, eu acho que eu não comentei com vocês, eu mudei o horário do delivery. Peraí que eu já vou conversar com vocês. Então, gente, eu mudei o horário do meu delivery, tá? Meu delivery, ele era das 12h30 até às 10h, sábado e domingo da 12h30 às 11h, tá? Eu mudei dos aplicativos, porque eu tô no WhatsApp, um grupo de WhatsApp, que é de gestor do iFood, né? Você tem que pagar pra eles analisar a sua loja. Eles fizeram uma análise gratuita na minha loja, me falaram onde eu precisava melhorar, falou que as fotos estavam ótimas, porém tinha que melhorar algumas coisas de campanha, tudo. E aí eles deram uma dica também, que é abrir o iFood mais cedo, colocar 1 hora e meia a mais no iFood e nos aplicativos. E aí foi o que eu fiz. Então a partir de começou ontem, foi anteontem, eu comecei a abrir os aplicativos às 11 da manhã e vai até às 10 na semana. Sábado e domingo às 11 da manhã até às 11 da noite, tá? E aí vamos ver se vai melhorar ou não, né? Eles disseram que sim, que melhora muito, então vamos ver, né, se vai sair pedido nesses horários. Se não, eu volto para o horário de antes, porque é correria, porque que nem já vai dar 11 horas, as lojas já vão abrir, e aí eu tenho que correr muito para fazer as coisas antes de abrir, né? Mas já deu tudo certo, vamos ver como é que vai ser e eu volto aqui para falar para vocês. Galera, 10h58 da noite, faltando 2 minutos pro delivery fechar, tô com um pedido no iFood. Um cookie na marmita recheado com Nutella. Tomei até um susto, gente. Deu um grito o aplicativo. E aí aqui é o valor da nota, ó. Eu vendo ele no iFood e no Kita a R$ 33,90. E aí ele pagou taxa de entrega de R$ 6,99, 99 centavos de taxa de serviço. Ficou um valor total de R$ 34,89, porque o iFood deu um desconto pra ele de R$ 6,99, mas tá escrito ali, ó, que vai pagar pra loja, tá? Então esse desconto quem deu foi o iFood. E aí eu já tava aqui embalando ele pra entregar, porque o motoboy já estava aguardando, tá bom? Galera, vim aqui encerrar o vídeo com vocês. Ontem saiu somente aquele pedido que foi o cookie. Então, tipo, no final de semana saiu apenas um pedido, gente. Um pedido somente. Hoje já é segunda-feira, tô ensinando com vocês hoje, porque ontem já tava muito tarde, acabei dormindo, né? E aí, foi isso, gente. Foi bem fraco novamente a semana, esse final de semana muito mais fraco ainda. Não saiu nenhum pedido, então é desanimador, né? Mas vamos continuar com fé que vai tudo melhorar, né? E eu já vi, como eu falei pra vocês, várias confeiteiras falando que tá fraco também pra elas, então não sou só eu. Se fosse só eu ia falar que era eu que tava errando alguma coisa, mas como eu tô vendo que é muita gente, então é geral, né? Então é isso, gente. Vou encerrar o vídeo aqui com vocês, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou... Oi.
Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para ser avisado quando tiver novos vídeos, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!